Olá pessoal, tudo bem? Então estamos de volta, né? Mais um vídeo. Agora descrevendo o tópico 4.2.2 do nosso template, que é descrição do processo de fabricação. E pode, na verdade, descrição do processo de operação, né? Como um todo, porque se for um serviço, né? E na minha visão, não, não é uma questão de importância, mas esse tópico é essencial para o sucesso de qualquer TCC Business Plan, visto que é o core business do negócio. Nem sempre é a atividade que mais gera receita para a empresa. Existem modelos de negócios no varejo hoje em dia que os empréstimos, né, o crediário gera mais renda do que propriamente a venda de produtos, né? Mas a razão de ser da empresa é aquilo que ela presta de serviço, né? Ou fabrica de produto, né? Então é nesse sentido, não é uma questão de importância, nada disso. Uma operação ela só vai ser bem sucedida se houver um planejamento de marketing muito bem feito, um planejamento, uma gestão, né, também financeira muito bem feita. Então, não é esse o caso, mas é essencial, né, e que se faça bem, de uma maneira bem descritiva, bem analítica, né, bastante detalhada esses processos de fabricação. E dentro dessa lógica, então, né, obviamente, dependendo do modelo de negócio que você está tentando empreender, você está planejando, pode ser um tópico mais extenso, menos extenso, né? Vai depender da quantidade dos processos que o seu serviço ou seu produto demanda ter para poder chegar até o consumidor. Vai depender da quantidade de matéria-prima, vai depender da quantidade de produtos finais ou serviços finais que você vai ofertar, né? Então, tem N fatores, N variáveis aí possíveis. Mas é importantíssimo dar muita atenção a esse tópico, pelo menos na minha visão, né? E aí dentro dele você vai detalhar os processos operacionais, né? Passo a passo, etapa por etapa, como é que você vai ou ofertar o teu serviço, né? Desenvolver ele ou produzir o teu produto, né? Você vai listar os cargos necessários em cada uma dessas etapas. Você vai descrever os equipamentos necessários para tanto um serviço como uma fábrica. Se houver a existência de algum recurso extra, precisa aparecer aqui, né? Sei lá, um software específico, um licenciamento, você vai produzir algo que possui uma patente, você precisa ter uma licença para utilizar, aí você aponta aqui. E claro, né, uma descrição detalhada e justificada do porquê, né, do arranjo produtivo que você escolheu, do modelo de arranjo produtivo, e por consequência o layout que você criou, a apresentação desse layout e assim por diante. Isso é primordial para depois você escolher um local, né, e que esteja adequado em questões de tamanho também, ok? Então, tomei a liberdade não, eu pedi autorização de uns alunos, e eles me autorizaram, eu peguei uma entrega parcial de um TCC e usei alguns dos elementos de uma das entregas deles para fazer parte do nosso vídeo aqui. Agradeço, né, a equipe então que permitiu. Isso faz com que eu possa mostrar algumas coisas mais concretas, porém nem tudo ali está 100% certo, pode estar 100% certo, visto que talvez eu ainda não corrigi, tá bem? Mas enfim,
etapas do processo de fabricação. E aí eu falo cronoanálise porque lá na verdade o template de cronoanálise está separado, né? Mas eu só para juntar que a cronoanálise é cronometrar, né? É quantificar, né? Em tempo quanto que cada etapa dos seus processos vão demorar. Aí tem toda uma técnica, né? Para se fazer. E aí você precisa aplicar isso está descrito na versão nova do template lá, né? Já tem link de vídeo explicando como é que faz e tal. Mas aqui, então, falando de etapas de produção, né? Seja de uma fábrica, seja da prestação de um serviço. Você vai ter etapas, né? Etapa 1, 2, 3, normalmente sequenciais e devem ser respeitadas essas sequências. Se não precisar que se respeite uma sequência, tão mais fácil será a operação, mas se é necessário respeitar, né, que haja um pré-requisito de uma etapa para a sequência, né, aquela história de eu não posso construir uma casa começando pelo telhado, se eu utilizar um modelo tradicional de construção. Começar pela fundação, paredes e assim por diante, né? E aí é isso que a gente quer saber. Qual é essa ordem cronológica no sentido de o que vem antes e o que vem depois dessas etapas, que haja uma descrição, né? Quanto mais detalhada, melhor. E aí vai depender do que vocês vão produzir ou vão prestar de serviço. Tirei um exemplo aqui, né, do trabalho do pessoal. Eles colocaram a evisceração e a lavagem da carcaça, e aí não tem como apaziguar, né? É uma empresa de, como eu já tinha falado antes, de uma indústria de proteína animal, né? Vão abater ovinos, né? Carneiros, para ofertar carne, então vão ter nomes e fotos, né? Que vão aparecer algumas coisas que talvez alguém possa se sentir ofendido, enfim, né? Mas faz parte do processo, né? Aí eles classificaram, né? PO07, PO08, logo existem 6 anteriores, eu tirei essas duas, né? A PO07, né? Que é o processo operacional, né? 07 chama-se evisceração, que é a retirada das vísceras e tal, né? Chama atenção para vocês porque está descrito no texto ali, ó, são efetuadas por um único funcionário a partir da abertura, tal, né? Tem a descrição ali. Então já tem apontado, olha, esse processo de evisceração um funcionário dá conta de fazer, né? Deve ser um processo que não é tão demorado, logo ele dá conta de fazer a evisceração das vísceras, né? De vários animais que talvez em outras etapas anteriores estejam sendo desenvolvidas por mais funcionários, né? Aí eu vou para agora o processo operacional PO08, né, a lavagem da carcaça, feita com a ajuda de uma mangueira. A lavagem é realizada em toda a carcaça a fim de higienizar o produto antes da realização das inspeções e cortes. A mesma é realizada de 1 a 2 funcionários, né? Então tem ali, eu já tenho equipamento, já tenho uma lógica, né? Poderia haver uma foto, né? Na verdade, acho que o grupo já sabe disso, né? Já pedi para isso, para que eles coloquem fotos dos processos, só que não é fácil achar, no caso deles principalmente, não é o tipo de processo produtivo aberto, então talvez eles não tenham encontrado, e talvez outros grupos passem por isso, mas se vocês acharem, acham interessante colocar fotos mostrando, né, esses processos para que o leitor possa compreender de fato, né, do que é que você está falando, né? Outra situação importante, né, então PO10, né, separação dos minutos, PO11, envio da carcaça, aí figura 2, ó, exemplo do PO11, né, que é o envio das carcaças para a câmara fria, né? Então tá ali o produto pendurado, porque é assim que funciona, né? E assim, eu gostando ou não de ver uma foto dessas, eu compreendo como é que se dá esse processo, né? Na figura 4, exemplo 2 do PO12, né, do processo operacional 12, que nem está descrito aqui,
mas eu consigo ter uma noção da fábrica, né? Do que é que eles estão propondo, né? Observando assim, eu percebo que é uma linha de produção que tem um monte de funcionários, né? São bastante pessoas trabalhando, bastante partes manuais, né? Eu tenho ciência, conheço o projeto, então sei das partes onde tem muita máquina, equipamentos bastante tecnológicos envolvidos, mas também bastante mão de obra. E se não tem uma foto dessa, às vezes a gente não percebe, não tem uma noção exata do tamanho, né, do projeto. E é por isso que imagens são interessantes, né? Manter uma estética, um grau de organização bacana, né? Eu acho que esse trabalho aqui reflete um pouco isso também. Fica legal. Apresentar um fluxograma também, né? O fluxograma ele tem uma situação de que ele pode fazer parte, né, dessa parte do tópico 4.2.2, né? Mas ele também pode ir para o tópico seguinte que fala do BPM, né? Porque é lá que a gente está pedindo, né? De qualquer maneira, eu adianto que esse trabalho aqui colocou no 4.2.2 e lá explica que, né, será detalhado, né, mais detalhado, inclusive com outros processos, no tópico seguinte do BPM. Né? Então, eles citam isso, eles têm ciência de que no BPM esse tipo de mapa vai voltar à tona. Né? Mas como eles acabaram de apresentar todos os processos produtivos, aqui eles apresentam um fluxograma. Eu acho interessante, talvez não fique muito legível, mas que tenha aqui a produção, né? Então, como uma lógica que depois quem for estudar o BPM bem vai entender lá aquela lógica da piscina, da raia e tal, né? Então, aqui é um grupo de processos relacionados à produção e eles têm um grupo de processos relacionados ao estoque, né? Eles essa empresa tem uma característica bastante interessante, porque eles trabalham com seres vivos, né? Com animais vivos, eles vão receber animais vivos e eles precisam trabalhar com eles a partir dali, enquanto vivos ainda. Então é um processo bastante cheio de etapas, né? Inclusive são mais etapas do que provavelmente esse fluxograma esteja refletindo, eu acredito. Mas tá aí um fluxograma bem apresentado, bem organizado, né? Acho que com isso eles conseguem finalizar bem essa parte das etapas do processo, ok? É mais ou menos isso que eu espero de todos os grupos, né? Lista de cargos, né? Ou pessoas necessárias, né? Então, descrever como serão o mesmo erro do outro vídeo, né? Acabei usando os slides e a gente vai fazendo um pouco de pressa e eu acabei não alterando o texto. Mas a lista de cargos e as pessoas necessárias é o quê? É listar os cargos que cada uma daquelas etapas vão precisar. Você não precisa descrever o cargo, você não precisa descrever a habilidade que o cara precisa naquele momento. Você só vai listar, ó, aqui precisa de uma pessoa. Para justamente depois, no capítulo dos recursos humanos, a pessoa que for fazer aquilo sabe, aqui eu preciso de uma pessoa. E agora eu vou descrever esse cargo aqui. Que tipo de habilidade, que tipo de competência, que tipo de formação, de experiência, né? E aí eu vou construindo. Então é uma lógica processual de construção do trabalho. Aqui eu só quero listar, né? Lá no template de vocês isso está explicado com detalhes, tá? Descrição dos equipamentos necessários, né? Então, descrever todos os equipamentos, né? De preferência dentro das etapas da produção, né? Aí eu coloco texto, imagens, né? Para vocês visualizarem como é que eles organizaram, né? Então, eles têm aqui o quadro, o memorial descritivo dos equipamentos. Aí coloca lá MAQ01, máquina 01, né? Inclusive, eles colocam o custo unitário, né? Colocam a quantidade necessária para eles, colocam uma foto, descrevem o equipamento, descrevem os fornecedores, né? Qual fornecedores eles escolheram. Está lá no mercado fornecedor,
nos capítulos anteriores, né, a justificativa dos fornecedores, e assim eles vão organizando, né, um processo em que eles apresentam todos esses equipamentos, colocam uma codificação, né, o MQ, o MAQ, MAQ 08, MAQ 09, porque isso depois eu não preciso ficar colocando lá o título, né? Serra Fita Industrial de Carnes. Não, eu coloco o código em tabelas futuras para poder fazer a organização melhor, né, dos processos, né? E lá no financeiro, por exemplo, e isso vai facilitando bastante a nossa conversa, né? Aqui na descrição dos recursos extras, a mesma coisa aconteceu, né? Não alterei o texto lá do primeiro, da descrição dos processos, mas os recursos extras são o quê? Eles são, já até adiantei antes, né? Aqueles recursos a mais possíveis de serem necessários. Então, digamos que você vai utilizar um processo, um produto, um equipamento que precisa do licenciamento de uma empresa que possui o registro daquele produto, né? Patenteou aquele produto. Esse é um recurso extremamente necessário, né? Pode ser que você precise de um recurso humano, né? Que seja esporádico, um, um caso específico, né? Eu conheço pelo menos uma vinícola aqui no estado de Santa Catarina que tem um enólogo francês que vem até eles 2 vezes por ano, 3 vezes por ano para prestar um serviço específico, né? É um consultor. E aí esse cara entra como um recurso extra, né? Mas também pode ser uma tecnologia, né? Um software, algo bastante específico. E aí vocês podem pôr aquilo que não entra nos recursos normais operacionais, né? Modelo do arranjo, né? Tem aí a foto, né? É um layout, um croquis, uma planta baixa, né? Eu sugeri para esse grupo que pegasse essa foto e dividisse ela em subsetores e colocasse mais fotos, né? Então colocasse essa como layout completo da empresa e cada área importante depois pegasse uma foto e ampliasse para que o leitor tenha noção exata, né, do que que está acontecendo, de que máquinas, de quantas pessoas, quais são as pessoas e assim por diante, né? O texto também me chama atenção, né? Porque a atividade de abatimento seja... não, por que não? Desculpa. Para que a atividade de abatimento seja realizada, o arranjo físico escolhido é o em linha, né? Ou por produto. Mas é o em linha, né? A empresa tomou essa decisão devido à necessidade de ordenar todos os recursos necessários, máquinas e equipamentos em linha, pois o processo produtivo da carne é realizado de forma sequencial e por etapas bem definidas, né? O layout da fábrica de produção de carnes foi elaborado de acordo com o decreto número tal e demais legislações aplicadas ao ramo de atividade, né? E daí eles falam, demonstrado nas figuras tal. Então, é um tipo de atividade que tem muita legislação envolvida, Ministério da Agricultura, Anvisa, Vigilância Sanitária, né? Vigilâncias internacionais, quando vocês vão trabalhar com exportação, o caso deles que tem num horizonte de médio prazo aí a exportação para um mercado específico por meio de um abate específico, né? Voltado para um nicho muito específico de cliente, isso vai demandar todo um controle. E é bom não, é essencial que vocês apresentem quais são essas legislações, né? Porque senão o trabalho de vocês acaba ficando fraco, né? Ele corre muito risco de ser destruído, entre aspas, né? Por um avaliador, numa banca, ou por um possível investidor. Tá bem? Pessoal, espero ter ajudado. Peço desculpas pelos erros no sentido de não ter alterado os textos descritivos de cada etapa. Fora, né, mantive o primeiro lá, isso é coisa do Ctrl+C, Ctrl+V. Mas acho que a explicação e os trechos do trabalho estão todos corretos. Assim vocês conseguem compreender direito, ok?
Pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo.